felicidade. A gente olha muito a coisa que faz a gente infeliz, que deixa a gente angustiado, que a gente tá numa era de doença mental, que é uma grande verdade. Mas a gente só olha essa parada. Agora, as coisas que nos deixam felizes, e mesmo no nível mais simples, alegres e tal, essas danem-se. É uma idiotice pensar assim. E o engraçado, se a gente pensar do ponto de vista do cérebro, olha que interessante. A gente tem áreas muito específicas, como por exemplo a amígdala, que são claramente ligadas a experiências negativas. Claramente ligadas, tá? Por exemplo, medo claramente. A ansiedade tem circuitos relativamente bem definidos. Quando a gente vai falar de depressão, a gente tem um conjunto de sintomas, e aí você tem um conjunto de áreas, mas é uma coisa relativamente bem definida. Eu consigo descrever, falar, funciona assim, assado e tal, assim a pessoa com depressão. Quando a gente vai falar das emoções positivas, você não tem área nenhuma. Ninguém fala assim, tá, tem a parte do giro do símbolo que é importante, mas você já ouviu alguém falar de giro do símbolo? Não. Mas a amígdala sim. Sim, claro. Entendeu? E olha que coisa louca. Porque as emoções positivas, até pela construção, como elas funcionam na sociedade, elas são muito mais sutis, a gente dá menos valor, elas são muito mais de circuitaria. Ou seja, você tem múltiplas áreas conectadas e uma forma de funcionar muito mais difícil de você elaborar, de você descrever e de você replicar e gerar nas pessoas. É muito mais fácil criar uma peça dramática que vai causar impacto negativo do que impacto positivo. Sim. Muito mais fácil. Muito mais fácil. É só você replicar uma situação que todo mundo passou, uma perda. Entendeu? E cria um negócio para criar experiência positiva. E é engraçado, porque quando alguém faz algo que as pessoas se sentem bem, aquela pessoa é vista como superficial. E é muito, muito louco isso. E é a gente que tem que escrever alguma coisa, não que eu escreva para humor, mas escreva para tudo que é coisa. A gente sabe na hora do vamos ver que é bem mais fácil. É só você ver se algum filme de comédia já ganhou o Oscar. A dificuldade que um comediante tem. Ele ganha o Oscar quando ele faz um drama. Então, isso sim, sem dúvida. E é muito engraçado, né? Porque o valor está invertido nisso. A gente gosta de se sentir bem. Isso tem um valor imenso na vida, justamente o que combate os aspectos negativos, uma das coisas que combate as experiências negativas. É muito mais difícil de fazer, e na hora do vamos ver essa história, você vai dar o Oscar pro cara porque ele fez algo sério, triste e tal, tá tudo uma merda. Eu acho que a inteligência artificial vai demorar mais para chegar na nossa área. Eu também acho. Eu vou dizer o seguinte para vocês. É mais fácil ela reproduzir um drama. Claro. É 1000 vezes mais fácil, eu conheço. Eu já mexi na prática, já botei meu pessoal para... ChatGPT e outros algoritmos geram humor ruim. Simples assim. Tá? Deve ser ele vai na média, né? Vai na média. No que já é esperado, né? Abaixo da média. Não consegue abaixo da média. Existem censos humanos. Censo quer dizer assim, pensa nas intuições simbólicas, tá? Então, por exemplo, a intuição simbólica sobre o amor. Então, a gente tem o senso do amor. Tem a da cordialidade. A gente tem um senso. Não é bem uma emoção, não é um sentimento, é um campo inteiro de vários sentimentos e emoções que acontecem ali dentro. O humor tem um quê de senso, tem múltiplos humores e tal. O senso do humor é um dos mais difíceis que eu conheço para algoritmo. Então assim, ele é ruim em todas as esferas, não é só que ele vai no caminho do meio. Ele é ruim para criar beat, ele é ruim para criar uma coisa maior, ele é ruim de tudo. É um dos porque é muito mais difícil, não é simplesmente por uma questão de é porque o humor precisa ser mais transgressivo. Tem tudo isso, mas computacionalmente, veja, você tem uma área específica de sentimentos negativos, não uma só, mas você não tem área nenhuma de sentimento positivo, você percebe? Sentimento positivo, você foi evolucionariamente selecionado para evitar de maneira imediata aquilo que ameaça a sua existência, porque evidentemente seus genes não se propagam se você ignorar esse pequeno detalhe da vida. Só que você não tem uma pressão do mesmo tamanho, da mesma magnitude, para a busca da experiência positiva. Você pode dizer, não, mas tem para o prazer, tanto que a gente tem circuito dopaminérgico que fica viciado. É um total equívoco chamar isso de alinhamento à felicidade e às experiências, por exemplo, positivas do humor. Tanto que não é assim. Você põe a pessoa na ressonância, não é verdade que o que ela tem é um monte de atividade dopaminérgica e tal, aquela coisa que por exemplo, a gente vê muito na internet, essa discussão. Não é, tá errado, não é assim que funciona. É muito mais sofisticado, é muito mais sistêmico. E isso... Você já botaram uma pessoa engraçada fazendo piada assim, vendo o que... Não, como é que acontece? Você bota a pessoa fruindo, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? O que faz a piada, entrega, e o que recebe. Inclusive são competências diferentes. Só abrindo parênteses, uma coisa muito interessante. Você sabe que você é
gênio absoluto, você sabe que mas é fato, isso é normal, né? Depois a gente já tá naquela fase da vida. Sério, ô Hélio, aceita que dói menos. A gente já tá naquela fase da vida que tanto faz. Tanto faz. Mas enfim, então você imagino que você saiba melhor do que ninguém que existe uma diferença muito grande entre duas competências extremamente valiosas: criar humor e saber fruir, aproveitar o humor. Essa segunda é difícil também. São duas diferentes. Então, tem gente que tem uma incapacidade. Né? E tem o meio termo. Tem a pessoa também que ela é completamente, com respeito a ela, carinhosamente, vou chamar ela de idiota. Porque daí pra ela tudo é engraçado. Ela não tem o senso fino de que uma piada é melhor do que a outra. São todas do mesmo nível. Esse é outro que tem pouca sofisticação pra entender a gradação, a coisa. Não consegue dizer que esse daqui é mais legal que esse, porque é tudo engraçado, eu rio. Isso eu diria que é a grande maioria. Tem, assim, a inteligência é nota 4, no máximo 5 na escala da inteligência da fruição do humor. Mas enfim, então essa parte da construção não tem estudo praticamente, tá? Não tem, porque é muito difícil. Tem uma máquina chamada NIRS, espectroscopia infravermelha, que você consegue colocar no cérebro da pessoa e a pessoa sai andando, se movimentar, mas mesmo assim é um bagulhão. O resto você tem que botar no fundo para fazer isso dentro da ressonância, da cápsula, que faz barulho, você fica parado. Não é um negócio que favorece a entrega do humor. Agora, fruição tem. Então você põe a pessoa com fone de ouvido, telinha, ela vê e você vê o que acontece no cérebro. Tem pouco, porque justamente a gente vive um mundo que valoriza as coisas ao contrário. Na hora do vamos ver a coisa mais importante, na hora de dar valor mesmo é a menos importante. É um mundo estúpido. Mas tem. E o engraçado nunca é uma área específica do cérebro. É circuitaria. E é diferente quando você vai causar medo, causar coisas assim, entendeu? Reações de aversão, nojo. É sempre no mesmo lugar isso. Relativamente, vamos dizer que é muito mais assim, a funila e tal. Eu conduzi o único doutorado que eu me lembre no Brasil sobre isso. Tive um aluno, um aluno meu de doutorado fez um doutorado sobre essas experiências, por exemplo, do humor versus do terror versus da aventura, então essas experiências narrativas assim. Mas a gente não entrou muito profundamente na discussão sobre como, dentro do humor, as diferentes formas e as gradações, as coisas mais hilárias, as menos hilárias, como elas funcionam. Tem algumas coisas por aí, sempre é essa história. É muito sistêmico, assim, é um negócio do cérebro todo, assim, e por isso que é difícil você reproduzir com o algoritmo. A gente definitivamente não sabe, a gente é algo muito intuitivo. É que nem assim, tava pensando...